você é daqueles que coloca defeito em tudo, vem comigo que esse assunto é para você. Olá, eu sou a Camila Covre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, deixe seu like nesse vídeo e siga o canal para acompanhar os próximos episódios. O episódio de hoje ele vai ser um pouco diferente, eu acho, pelo menos eu pretendo que ele seja um pouco mais de desabafo, né? No sentido de compartilhar com vocês um pouquinho da trajetória até aqui desse podcast, né? Do que me motivou a colocar ele, né? Embora eu já tenha falado um pouquinho no primeiro episódio, eu quero contar um pouco sobre o processo, né? Como que vem sendo até aqui. Quando eu coloquei o primeiro episódio no ar, eu já tinha alguns vídeos gravados. Então, a longa sequência após o primeiro episódio, eles já estavam ali gravados. Então, os primeiros feedbacks que eu vi receber, eu não considerei nos vídeos anteriores. Eu só segui a lista, né? Que lá no primeiro episódio eu falei que eu ia seguir essa lista de assuntos que eu tinha para falar. Eu segui, eu continuei seguindo essa lista de temas e conteúdos, informações que eu queria compartilhar com vocês, que eu achei que seria interessante, né, compartilhar por todos os meus estudos, né, por tudo que já me perguntavam, por tudo que as pessoas ao redor me pediam. Eu listei ali alguns assuntos, e deu mais de 100 assuntos, e fui seguindo a lista ali para organizar um pouco a minha ideia. Porém, só para chegar ali nessa organização toda, ao ponto de começar a gravar e resistir a todos os problemas que foram aparecendo, né? Por todas as percepções que eu tinha de que isso não tá muito bom, aquilo ali também não tá. Só que como fazer, né, para esses pensamentos negativos, para essa, não diria mania, né, mas esse costume de olhar sempre o lado ruim das coisas, né, ver defeito em tudo. Como fazer para que isso não me engolisse no processo, né? Porque o meu maior desafio foi justamente, está sendo ainda, né, justamente esse: continuar, perseverar, apesar das dificuldades, que não é dificuldade no sentido de estar difícil, mas limitações mesmo, né? Limitação de treino, limitação de cenário, limitação de tempo, de espaço. E tô gravando aqui da minha casa, e às vezes começa a fazer barulho lá fora. Teve um episódio que tinha uma furadeira ao fundo e eu persisti, né? Era o horário que eu tinha reservado para gravar, não tinha como ser outro naquele momento. E aí eu tive que me virar ali para contornar aquele barulho. Foi até um episódio menor por conta disso. Então tem várias situações que vão acontecendo, porque não é o melhor cenário, não é o melhor local, não é a melhor opção para muitas coisas. Só que aí a gente também precisa tomar cuidado para não entrar naquele outro impasse, né, de ficar sempre buscando a perfeição para começar. É muito saudável a gente buscar melhorar as coisas que a gente está fazendo, as coisas que a gente está aprendendo. É sempre bom melhorar, potencializar. Só que a gente precisa tomar cuidado para que não seja o ponto de partida, né? A gente querer sempre o melhor ponto de partida e a gente não começa nunca, né? Toda corrida tem um ponto de largada e o atleta ele precisa ali administrar a sua força, administrar o seu tônus muscular, a sua respiração. Ele precisa administrar por todo o percurso. E aí, se ele fica muito procurando a melhor forma física o tempo todo e não começa nunca, ele nunca vai saber quais são as limitações dele. Se ele não treina, ele não tem como saber até quanto ele consegue segurar a respiração, ele não sabe qual é a velocidade que ele precisa ir oscilando ali ao longo da corrida para se manter em toda a jornada bem. Então, o treino é essencial. E no caso aqui da produção de conteúdo por vídeo, treino também. Então, muitas coisas claro que
10 episódios anteriores, muitas coisas eu já sei que eu de sequer desconfiava antes de começar o primeiro. Claro que eu procrastinei horrores antes de gravar o primeiro, exatamente pensando em todas as possibilidades, pensando no melhor cenário, pensando em melhores muitas coisas. E, claro, tinha outros medos que eu precisava, que não tinha nada a ver com a missão, né, com a tarefa, na verdade. E eu fui olhando tudo aquilo, toda a questão de pensar, de dependência emocional, né, de me preocupar demais com a opinião dos outros. Claro que se a gente está fazendo uma atividade pública, né, se eu me propus a falar com o público, obviamente a opinião, né, de vocês interessa, a opinião, existe um público-alvo, né, a quem eu quero alcançar, e essas pessoas especificamente me interessam a opinião delas, porém opinião, feedback, interesse no que eu tenho para dizer é uma coisa, reclamação, pura maldade, pura crítica é outra. Mas tem muitas outras coisas que não era só a opinião do público, mas várias outras questões ali de que o que pessoas mais íntimas poderiam pensar a respeito, e hábitos que eu já venho trabalhando há longo tempo, justamente para manter um pouquinho da minha saúde mental, né? Cuidar um pouquinho dessa dependência emocional que eu vim falando em vários episódios anteriores, que é justamente isso, a gente fica muito preocupado com a opinião dos outros, e não é de qualquer outros, né? Nesse universo da internet, os outros podem ser muitos, né? E principalmente para quem tem fama, né? Para quem tem um longo alcance, tá sujeito a muitos outros, né? Muitas outras pessoas, e realmente requer um cuidado redobrado para esse pessoal que está muito mais vulnerável à opinião de massas de pessoas. Mas nós, né, outras pessoas que têm um alcance menor, né, que está sendo influenciado apenas ali pelos colegas de trabalho, os colegas de faculdade, os colegas de escola, em casa ali, não é menos nocivo, né? Às vezes algumas opiniões, alguns palpites, do que os haters, né? Existem aqueles haters domésticos, né? Que são aquelas pessoas que não são tão, não é tão de propósito, muitas vezes, que elas fazem mal para nós, mas elas fazem, nem sempre é uma questão de ser intencional, mas tem muitas coisas que pessoas que nos amam fazem mal a nós, mesmo que não seja por mal. E essas relações a gente precisa ficar o tempo inteiro atentos a elas, os ambientes em que a gente está, e tudo ao nosso redor nos influencia de forma positiva ou negativa. E estar atento muitas vezes a tudo isso requer treino, requer consciência. E é o que eu vim falando, porque por mais que eu tenha falado bastante de comportamentos e padrões e tudo mais, eu falo exatamente porque eu aplico, e não é aquele conhecimento que a gente tem, a gente sobe num pedestal e a gente olha de lá de cima incautos, né? Incautos, puros, ilibados. Não, é um processo que eu também estou participando dele, né? Eu venho trabalhando ele por muito tempo e eu vou sempre trabalhar. Eu acho que é o principal mito que eu mesma quebrei em relação a pessoas que têm esse conhecimento, né, de saúde mental, era justamente essa dificuldade que eu não entendia, essa aparente, né, dificuldade de ser coerente com o que fala, né, de praticar um pouco do que ensina, ou de ir mais tão longe quanto eles nos estimulam a ir nas suas próprias vidas. E aí eu ficava sempre me questionando sobre isso, o que de certo ponto colocava dúvida sobre a realidade daquela pessoa. Porém, realmente, eu aprendi com o processo que a gente enxerga muito mais fora os outros do que nós mesmos. E por isso mesmo que os nossos olhos são voltados para o outro e não para nós mesmos, e os outros conseguem nos enxergar de uma forma diferente. Existe uma
parcela muito grande de coisas que nós mesmos conseguimos olhar, mas mesmo assim tudo que eu consigo olhar foi porque alguém me passou esse conhecimento, né? Alguém me ensinou o que eu sei e a partir daqui eu vou seguindo e sempre que tem algum ponto cego, né? Algum ponto em que eu não cheguei ainda, mas eu sei, eu consigo identificar que, ó, eu vou até aqui, daqui eu não consigo ir, tem alguma coisa que eu não estou vendo. Então, até esse ponto eu consigo chegar, mas por muito tempo eu não consegui chegar nem nesse ponto de identificar que, poxa vida, deve ter alguma coisa aqui que eu não sei. E até eu aprender a chegar nesse ponto de desconfiar que tem algo errado e que é algo que eu não sei, mas que alguém pode saber. Aí eu fui atrás de procurar, até encontrar procurei por vários caminhos até encontrar a análise corporal, que foi outro ponto, né, que ao longo do processo de construção do podcast, depois de alguns primeiros vídeos, que eu fui me questionar, poxa, eu vou ficar falando só de análise corporal? Mas, refletindo, eu não estou falando sobre análise corporal. Claro que como analista e como estudando isso diariamente, não só estudando, mas praticando, a análise corporal é o meu óculos, é o ponto de que eu enxergo as coisas naturais especificamente, né? As coisas da vida, as coisas do funcionamento da mente, eu olho sobre a ótica da análise corporal. A partir do momento que eu consegui, que eu aprendi, né, sobre a análise corporal, todas as outras teorias em que eu tive acesso, mesmo testes de comportamento que eu tive que me submeter ali, no trabalho, por exemplo, todos os resultados, eles têm uma equivalência ali, eu consigo enxergar o resultado que deu e identificar ali os padrões dos meus traços. Mesmo testes que são, não vou mencionar o nome deles aqui, aqueles testes que conforme o período da sua vida que você faz, eles mudam. E aqueles testes, eles falam nada mais, nada menos sobre a dor do seu traço, a dor latente daquele momento ali, do seu traço, a dor que estava conversando com aquele seu momento de vida, mas ainda assim a análise corporal consegue, né, transparecer ali por trás de todas as outras, os outros conhecimentos. Não é questão de misturar conceitos, mas exatamente como que se relacionam, como que transparece em tudo, né, na nossa comunicação, na nossa aparência física, que é o princípio até do método. Os nossos traços de caráter, eles estão em tudo, todas as nossas formas de expressão, e por isso que esses outros testes acabam ali meio que mostrando qual traço está ali na dor ou no recurso no momento em que eles foram feitos. E eu vim fazendo, né? Tudo que eu vim lendo, tudo que eu leio, tudo que eu faço, tudo que eu ouço, eu olho por meio dessa lente, né? Por meio desse ponto de vista e fica tudo muito claro. Aquilo que eventualmente parece que não concorda, né? Que não é coerente com a análise corporal, é só uma questão ou de um olhar mais aguçado, né? De ter que prestar um pouco mais atenção para entender, ou é exatamente aquele momento em que eu tenho que pegar e procurar clarear aquilo que eu não estava enxergando e aumentar a minha percepção para que eu consiga enxergar mais longe, né? Para que eu consiga enxergar sobre outras perspectivas, e para isso que ajuda ali outras pessoas. Eventualmente eu preciso, né, de pessoas, quaisquer que sejam, para trocar ideias, né, para que elas me ajudem, me apoiem, né, na construção racional daquilo que eu preciso, né, de organizar as emoções, organizar ali os temperos, os ingredientes da minha receita, e até para clarear, né, para ter mais clareza de qual é o plano, né, qual é a receita, onde eu quero chegar no fim das contas, né, para onde que eu tô indo. E é isso que eu busco, né, isso que eu tenho buscado fazer. E nesse podcast, né, nessa construção dos episódios, tenho feito a mesma coisa. A principal proposta é transmitir tudo isso para vocês, porque realmente eu fiquei
um longo tempo cuidando muito de mim. Por um momento, mesmo que eu não quisesse só olhar para mim, eu não tinha muita coisa o que fazer ali na minha jornada de vida, enquanto eu estava ali com um problema de saúde lá atrás, sem trabalhar nem estudar, que eu contei também em algum dos episódios. Se não assistiu, dá uma volta ali. Nos primeiros não teve muitos episódios ainda, então volta lá e assiste. Pode ser que eu coloque o link aqui para você ver. E aí eu fiz, né? Eu tive esse período, depois eu tive um outro em que eu precisei me curar das principais feridas, né? Das feridas mais drásticas. E aí eu fiz esse procedimento, esse processo todo. E aí eu cheguei na necessidade de compartilhar mesmo. As pessoas vinham me questionar sobre a minha história, né? Do que eu tinha feito para chegar até ali. E eu decidi fazer esse caminho, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu já tinha falado, eu já vinha falando, né, nos meus artigos do blog, eu já vinha falando nos meus livros, inclusive eu tô aqui com o meu livro Seja Autor da Sua História, embora ele não seja autobiográfico, ele fala um pouquinho também dessa trajetória de ser autor da própria vida, né, de tomar a responsabilidade pelas consequências das suas escolhas, tendo elas sido conscientes ou não. E a criação desse podcast, ela foi uma escolha consciente, com objetivos pessoais também, né? Tem esse objetivo de compartilhar isso com vocês e passar essa mensagem de que é possível, não importa o ponto de partida, importa a intenção e a consciência que você tem no momento da largada. E também teve a questão pessoal, que é exatamente desenvolver os meus recursos, né? Essa capacidade de comunicação que eu tenho e que, por força das circunstâncias ali, acabei fazendo escolhas em que eu não fui favorável a eles, eu não aproveitei dos meus recursos o máximo que eu podia. E aí eu me propus agora a aproveitar e desenvolver isso aqui ao vivo, junto com vocês, né? Que começar a me seguir desde aqui, vocês vão ver a minha evolução, até porque não é nem a pretensão minha, né? Mas tudo que a gente treina com frequência, automaticamente vai melhorar. Não tem muito para onde correr. O treino potencializa, o treino modela, o treino melhora. E eu estou treinando, então bem ou mal já estou no 11º episódio. se não invertir ali as ordens dos vídeos na hora de postar, esse é o 11º episódio. E aí lá no 100 eu tenho certeza absoluta que já vai estar tudo muito diferente ali, relacionado à forma como eu me comunico, a forma como eu vou transmitir as informações para vocês, a minha segurança, a minha postura. Então tudo isso já vai mudar bastante e a tendência é melhorar cada vez mais. E é esse o meu objetivo particular, é esse: treinar a comunicação e ir melhorando, sem deixar de já transmitir desde já aquilo que pode servir para ajudar muitas pessoas, aquilo que já pode servir para clarear a mente de muitas pessoas e dar soluções para problemas em que lá atrás, se eu tivesse alguém de mim, né, para falar isso para mim, não só falar, né, porque eu ouvia muito, mas me dar as ferramentas que eu tive, né, que eu tive acesso, que acho que o principal, que eu também já falei sobre a análise corporal, é isso, é dar essa clareza, né, ela dá o conhecimento junto com as ações práticas, né, que não é só dizer o que fazer, mas exatamente o porquê, né, que faz sentido fazer isso e os resultados esperados. Então tem ali todo um conhecimento que ajuda. Claro que no meu caso, além do conhecimento do próprio padrão de comportamento, eu tenho estudado, né, toda a ciência por trás da análise corporal, todos os estudos científicos que foram lançados
toda a correlação ali de dependência emocional com os fatores de saúde, como o câncer e a depressão. Então, tem muitos estudos envolvendo a análise corporal no ramo científico, e eu tive a sorte, né, de conhecer esses cientistas que criaram o método antes até da própria validação científica, né? Eu fui objeto de estudo, por assim dizer, né? Eu participei ali da amostra que eles geraram para construir o estudo científico, tem essa banalização dos estudos científicos, né? Que tudo o pessoal pede ciência, como se ciência nascesse na árvore. E não é assim, né? Tem todo um processo de construção e pessoas precisam estar dispostas a acreditar naquilo até que se comprove, né? Ou exatamente participar para que aquele resultado que ela obteve seja, enfim, reconhecido ali por protocolos, né? Que siga ali o protocolo de reconhecimento científico, mas não é o reconhecimento científico que vai dar valor àquilo, mas o resultado que a gente teve com aquele conhecimento. Então, se a gente teve resultado, a gente precisa confiar no nosso resultado, mesmo que antes até do reconhecimento científico. Não que não haja a possibilidade de reconhecer, tanto havia que foi reconhecido. Foi feita ali a publicação, passou por todos os trâmites de reconhecimento científico. A formação agora também tem reconhecimento pelo MEC. Então, todas essas formalidades necessárias do mundo científico, ela passou por elas. Só que o valor dela está no resultado que ela gerou. E esse resultado existiria mesmo que não passasse por nenhum desses processos, mesmo que ela não fosse submetida a nenhum desses processos. Então, participar de tudo isso tem um grande valor, facilita bastante, né, esse contato extenso que eu tenho com o método, né, com esse conhecimento. Ele me facilita muitas coisas, mas não significa que outras pessoas com esse mesmo com o conhecimento base, né, que foi a análise corporal, que é a análise corporal, com esse conhecimento de base já dá para alcançar muitos caminhos, né, muitos sonhos, né, muitas realizações ali, muita saúde mental para o dia a dia ali, para a gente conviver com dignidade ali ao longo da nossa vida. E é esse conhecimento, né, essa base que eu tô aqui para compartilhar. O principal aqui, né, grande parte do que eu compartilho aqui gratuito para vocês, mas se você quiser saber mais, quiser se aprofundar ou quiser mesmo fazer a sua análise corporal, na descrição do vídeo eu estou deixando, né, em todos eles um link, né, de ficha de interesse para análise corporal. Preenche lá que eu entro em contato para a gente agendar ali um bate-papo para falar um pouquinho mais sobre o processo de análise corporal, o que compete, né, o que tem a mais ali dentro desse acompanhamento, né, que não é só não é uma terapia propriamente somente, né, ela tem toda uma construção e um acompanhamento também que vai ajudar ali não só a conhecer o seu padrão, entender o que você precisa fazer ali de acordo com as circunstâncias, mas principalmente receber o feedback sobre as situações em que você está passando no momento e como fazer ali esse ajuste de acordo com os seus traços e também sabendo, né, com as próximas circunstâncias, o que fazer a partir dali. Então, até o próximo episódio.